O tempo não para. O tempo é uma linha que insistentemente persegue o futuro. E é justamente sobre essa linha invisível, sobre a linha do tempo, que vamos escrevendo a nossa história. Há mais de 400 anos, mais precisamente no ano de 1590, essa linha formou uma pequena igreja, a Ermida de Nossa Senhora do Ó. Era o início de uma longa trajetória. É como começa a história da igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Com a chegada de Dom João VI e da família real ao Brasil, a igreja torna-se Capela Real e Sé do Rio de Janeiro. De real a imperial, e de imperial a Catedral Metropolitana. Seja qual for o nome, seja qual for a época, muita história teve a igreja de Nossa Senhora do Carmo como cenário. Imperadores foram coroados, casamentos reais e até mesmo a genuína música brasileira deu seus primeiros passos ali, com o padre José Maurício Nunes Garcia, um dos maiores compositores de sua época e que chegou a ser mestre de capela durante os primeiros anos da família real no país. Com tanta história, talvez nenhum outro local fosse mais apropriado para comemorar os 200 anos da chegada da família real ao Brasil do que a atual igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Com o passar dos tempos, a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé foi se deteriorando e necessitou de obras de restauração tanto nas suas fachadas como em seu interior. A igreja é uma das joias do estilo rococó carioca. Suas paredes, revestidas de ornatos e talhas dourados, retratam o trabalho de um dos mais famosos artesãos de seu tempo, o mestre Inácio Ferreira Pinto. Todo cuidado é necessário na hora de começar a restauração do monumento. No primeiro momento, até para a gente definir o nível de degradação da talha e do ouro, foi preciso contratar previamente a limpeza, para que a gente, então, tirado toda a fuligem, todas as crostas, a gente conseguisse entender qual é o volume de perda de ouro, qual era o volume de perda de madeira, para poder, então, adotar um critério e uma metodologia técnica para atacar esses problemas. Depois nós fomos para a parte de consolidação, de confecções de peças novas, de modelagem de peças e o douramento em si. A partir da finalização dos trabalhos de limpeza, fixação e consolidação, inicia-se o procedimento de restauração, onde as superfícies de ornatos e frisos já podem receber a encolagem, cola de cartilagem de animal bem diluída em água, e posteriormente uma mistura de carbonato de cálcio, e depois o lixamento. A seguir, aplica-se o bolo armênio, um tipo de argila, para então receber as delicadas folhas de ouro. Ao todo, foram utilizadas 22.500 folhas de ouro de 22 quilates. Quadros, imagens e mobiliário também precisavam de restauro. Entre eles está o forro da Capela Mor, obra do pintor brasileiro José de Oliveira Rosa. O estado de conservação era bastante precário, apresentando verniz oxidado em toda a sua extensão e perdas da pintura. Além dela, outras 12 telas retratando os apóstolos, de autoria do pintor José Leandro de Carvalho, foram restauradas em um ateliê. Uma importante descoberta artística foi uma tela retrátil de 7 metros por 2,5 metros que protege a imagem de Nossa Senhora do Carmo no altar mor.
ela tinha muitos problemas de rasgos e perdas, seja por conta dessa mobilidade dela que ela corre, né, se escondendo como se fosse um pano de boca. Trabalho duro do lado de dentro, trabalho duro do lado de fora. As fachadas foram um desafio para as equipes de restauro. Como são de épocas diferentes, elas possuem estilos arquitetônicos distintos e foram construídas com técnicas diferentes. Quando a gente trata da fachada da 7 de setembro, a gente tem uma pintura mural imitando granito, enquanto que na Servidão, que é uma construção do século XVIII, o acabamento vai se dar com pinceladas de cal em 8, 10 demãos, para respeitar o método executivo e a artesania da construção no século XVIII, no século XIX e no século XX. Um projeto de mais de 11 milhões de reais, 1 ano e meio de trabalho, 200 profissionais envolvidos, entre engenheiros, arquitetos, restauradores e outros especialistas. Hoje, a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé tem nas paredes o passado resgatado, nos olhares atentos o presente e nessa comunhão um novo e promissor futuro pela frente.